Graça e paz, estamos de volta para este culto de louvor e adoração ao Deus bom, Deus poderoso, que tem cuidado de cada um de nós. E nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade, por estarmos juntos através desta ferramenta para então cantarmos louvores ao Senhor, exaltarmos a Ele e meditarmos na Sua santa palavra. Isso é muito importante para a nossa vida. O Senhor deixou e fez com que a Sua palavra chegasse até nós e provando a fidelidade dEle para que nós possamos meditar nela de dia e de noite, ser de fato uma bússola para a nossa vida. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. E o Senhor Jesus, ele disse que passará céus e terra, mas a palavra dele permanecerá para sempre. A palavra do Senhor é preciosa. E nós vamos iniciar o culto que é para o Senhor, orando a ele, pedindo orientação para as nossas vidas, que o Senhor conduza cada vez mais a nossa vida segundo os seus propósitos santos. Então, convido você a estar orando juntamente comigo. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por este dia, agradecer porque as tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas a cada manhã, ó Deus, todos os dias. Ó Pai, e somos imensamente gratos porque o Senhor tem colocado as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um de nós e cuidado, suprindo as nossas necessidades, nos livrando de todo mal. Ó Pai, e nesse momento em que nós nos encontramos aqui reunidos para a adoração ao Senhor, para entoarmos louvores ao teu nome, nós queremos dizer que te amamos, Pai, que escolhemos te servir, seguir ao Senhor Jesus. Nós amamos a tua palavra e temos a certeza de que não existe outro Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus. Ó Pai, toma cada vida em tuas mãos, Senhor. Fala aos nossos corações, nos orienta, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Conduz a tua igreja na realização dos teus propósitos santos. Ó Pai, prepara cada vez mais os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz, que nós sejamos conduzidos tão somente pela tua voz, Senhor, pelo que o Senhor fala. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, e a primeira música que nós vamos cantar é Cântico da Colheita. Fazia sonhar com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo.
Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Como tu trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Amém. Nossa colheita tem sido e sempre será abundante porque Deus é fiel. Vamos ainda cantar Seja Engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
E a última que nós vamos cantar, é claro, você também cantando conosco, é Jesus virá. Essa é a grande expectativa da igreja do Senhor. Nós não estamos servindo ao Senhor, nós não estamos o buscando à toa. Né? Cristo virá buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa certeza, confiante na palavra do Senhor Jesus, que diz que foi preparar um lugar para todos nós, todos aqueles que seguem a Cristo Jesus, que o buscam de coração. Jesus virá. Nós não sabemos quando, né, mas temos esta grande expectativa e a certeza de que, de fato, ele virá. Vamos orar nesse momento. Vamos orar ao Senhor, né, e logo depois daremos continuidade à nossa série de mensagens em Gênesis. E hoje nós estamos no capítulo 21 deste livro tão precioso que é o livro de Gênesis. Tá certo? Você pode até deixar sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos orar nesse momento? Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que é a nossa justiça. Ó Pai, como é bom nós cantarmos hinos ao Senhor. Como é bom nós nos juntarmos e cantarmos louvores a Ti. Ó Deus, como é bom nós reconhecermos que não somos nada. Somos tão pequenos diante de um Deus tão grande. Mas temos a certeza de que este Deus nos ama, que cuida de nós. Ó Pai,
nós nos reunimos nesse momento como igreja do Senhor, porque não existe outro a quem nós possamos prestar este culto. Só o Senhor é digno de honra. Ó Pai, nesse momento em que muitas pessoas estão acompanhando, estão cultuando juntamente conosco, ó Pai, fala profundamente a cada coração, Senhor, tira qualquer dúvida com relação ao seu relacionamento contigo, ó Pai, que a fé, na verdade, seja cada vez mais aumentada no Senhor, que todos nós possamos ter a certeza de que o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a sua palavra, Tu és o Deus poderoso, não há nada impossível para o Senhor. Ó Pai, nesse momento nós queremos pedir pelas famílias, que o Senhor abençoe as famílias. O Senhor abençoe os casais. Queremos pedir, Senhor, por aquela pessoa que se encontra enferma. Muitos estão no leito de hospital, outros estão em casa, mas que o Senhor esteja restaurando a saúde. Ó Deus, queremos pedir por aqueles que estão à procura de um emprego e nós colocamos nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor pode conceder isto. Ó Deus, agora, Senhor, que a Tua palavra será apresentada, que o Senhor esteja achando lugar em cada coração que está ouvindo neste momento. Fala, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Gênesis 21. Gênesis 21. E finalmente nós estamos chegando aqui à narração do nascimento de Isaac, aquele filho tão esperado de Abraão e Sara. Então vamos lá, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 21, do 1 ao 7. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Meus irmãos, aqui está, né? E nós podemos dizer que o livro de Gênesis, ele é conhecido como o livro dos começos. Isso porque ele relata vários começos, né? Vários inícios. Logo no início desse livro, está lá escrito, primeiro capítulo, primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um começo, né, dado por Deus, criado por Deus. Nós vemos também que relata o início
do pecado, quando o pecado entrou na raça humana, e nós já passamos por essa etapa aí, nós vemos também o início, né, da humanidade, através de Adão e Eva. Nós vimos o primeiro homicídio praticado por Caim. Então, nós temos visto vários começos, por isso que o livro de Gênesis é conhecido como o livro dos começos. Mas também Gênesis é chamado do livro das alianças. Isso porque nós encontramos várias alianças que Deus faz com o ser humano, né? Deus tem prazer em fazer alianças com as pessoas. E já temos visto, né, a oportunidade de ver algumas alianças que Deus fez, que já ficaram para trás nos capítulos anteriores. E a primeira aliança que Deus fez foi com Adão, como representante da humanidade. A segunda aliança que nós vemos relatada em Gênesis é com Noé, em que depois do dilúvio, Deus afirmou que não destruiria a terra novamente com uma enchente. E agora nós estamos vendo a aliança que Deus fez com Abraão, há 25 anos atrás. A aliança essa que consistia em dar a terra por herança a ele e a seus descendentes. Eu falo 25 anos atrás, diante do que Deus, no momento que Deus chamou Abraão, e agora nesse momento em que nós vemos pelo relato bíblico, ele já tem 100 anos de idade, né? E qual era a parte de Abraão e de seus descendentes nesta aliança que o Senhor fez com ele? Os homens teriam que ser circuncidados, mas também todos deveriam ter a Deus como Senhor e se consagrar a Ele, né? E para frente ainda teremos outras alianças para nós vermos, mas o fato é que estamos aqui na narrativa do nascimento do filho esperado de Abraão e de Sara, né, o Isaque. E o que é que nós podemos aprender a respeito dessa narração, dessa narrativa que nós acabamos de ler neste capítulo 21? Então, a primeira verdade que nós vemos aqui é que o Deus de toda graça realiza com fidelidade a sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E o título eu chamaria aqui de O Deus de toda graça realiza a sua palavra, os filhos obedecem e os corações alegram-se. Mas esse ponto é o Deus de toda graça realiza com fidelidade a sua palavra. Aí nós vemos aqui esta verdade no versículo 1 e no versículo 2, em que diz assim: Deus foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Deus foi bondoso com Sara. A bondade de Deus está totalmente ligada ao que ele fala. Uma vez Deus fala, uma vez Deus promete, ele há de realizar. Nós não sabemos quando. O tempo aqui que nós observamos, de fato, foi um tempo considerado. Mas o importante é que Deus, ele se apresentou a Sara com bondade, e tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, ele fez. Tudo que Deus fala é bom. E a bondade do Senhor é uma das manifestações do grande atributo de Deus, que é o amor. Está inserido nesse grande atributo, que é o amor. Dele vem a bondade, vem a graça, vem a misericórdia. Por isso nós podemos ter a certeza de que uma vez o Senhor falou, nós podemos descansar confiantes de que ele há de realizar
todas as coisas. Nem menos, nem mais. Mas, conforme o texto, né, que nós acabamos de ler aqui, como lhe dissera o Senhor, Deus fez o que lhe prometera. É exatamente o que Deus falou, Ele há de cumprir, Ele há de realizar. Toda a palavra do Senhor ela é muito especial para nós, porque toda ela é confiável. Não há espaço para dúvida. Mas a realidade é que muitas vezes lidamos com coisas materiais que são visíveis, né? Os nossos olhos também materiais, e infelizmente nos esquecemos que existe um sobrenatural, que é onde Deus está, o Deus invisível que age no sobrenatural e também no natural para realizar tudo de acordo com a sua palavra. E assim como Deus foi bondoso com Sara, certamente Deus é bondoso comigo e com você. Podemos testificar isso. A bondade de Deus na nossa vida, porque Deus faz com que o que Ele prometeu, né, com o que Ele falou, Deus faz. A pergunta é, e como foi que Deus disse a Sara e a Abraão? Porque o texto diz que Deus foi bondoso com Sara como lhe dissera. Fez por ela como prometera. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou a Sara? O versículo 2 diz assim: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua palavra. Olha, a coisa já sendo desvendada. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Qual foi a época fixada por Deus? Quando prometeu a Sara, quando prometeu a Abraão um filho. Nós já passamos, né, por essa fase, quando nós encontramos em Gênesis 17, 21, Deus falando, ele disse, é o filho que Sara daria a Abraão no ano que vem, por esta época. Gênesis 17, 21. No 18, 14, Deus reafirma e mostra qual é a época. Porque fala claramente, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Na data fixada, determinada por Deus. Deus, Ele é Senhor do tempo, é Senhor de todas as coisas. Por isso Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes nós ficamos muito ansiosos, causando até angústia na expectativa de que as coisas aconteçam na nossa vida, né? De que a palavra de Deus se cumpra o quanto antes na nossa vida, mas a verdade é que Deus tem um tempo determinado, conforme a palavra dele afirma. Deus visitou Sara no tempo fixado por ele, no tempo determinado por ele. Deus fez exatamente como ele falou e no momento que ele determinou. Não é nem antes nem depois. Nos aprofundando mais um pouco, meus irmãos, nós podemos observar que no capítulo anterior, capítulo 20, versículo 18, afirma que Deus havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Aquelas mulheres que eram férteis,
que geravam filhos, que engravidavam, Deus havia tornado elas estéreis. Nós meditamos a semana passada, né? E agora Deus faz o inverso na vida de Sara. Ela que era infértil, que era estéril, Deus torna Sara fértil. E deu um filho a Abraão em sua velhice. Acabamos de dizer que Deus é Senhor do tempo. As coisas acontecem no tempo fixado por Deus, né? No tempo que Ele determinou. Deus também é Senhor do ventre, né? Deus, não existe nada impossível para Deus. Deus torna aqueles que são inférteis. Deus tem todo o poder. Deus é Senhor da terra e céu. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Deus e não há ninguém maior e mais poderoso do que Ele. Deus realiza com fidelidade a sua palavra. Precisamos confiar no que Ele diz, no que Ele afirma para cada um de nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, vamos lá abrir em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículos 11 e 12, que diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O autor dos Hebreus diz assim: porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Considerou fiel. Nós podemos também considerar a Deus fiel em sua palavra, quando Ele fala a cada um de nós. Precisamos levar em consideração a fidelidade do Senhor. Ainda que achemos que demore, como foi para Abraão e Sara, 25 anos, eu quero dizer ainda, reafirmar, no tempo determinado por Deus, tudo há de se realizar. Tudo há de se realizar. Esse é o Deus de toda graça, que realiza com fidelidade a sua palavra. Segundo ponto, ou segunda verdade que nós encontramos aqui, é que o Deus de toda graça ordena e seus filhos obedecem. Ordena e seus filhos obedecem. E aqui nós vemos que, versículo 3, Abraão deu nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Nós podemos ver que no capítulo 17, versículo 19, Deus disse a Abraão: você o chamará Isaque, dizendo que ele chamaria o filho de Isaque. Esse foi uma das ordens de Deus a Abraão. Mas também, com relação à aliança que Deus fez com Abraão,
consistia em circuncidar todos do sexo masculino. Essa foi uma ordem expressa do Senhor. E aí nós podemos ir a Gênesis 17, do 9 ao 12, que diz o seguinte, o Senhor dizendo a Abraão: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da minha aliança entre mim e vocês. De sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Guardar é verdadeiramente obedecer. Abraão fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Portanto, Abraão circuncidou Isaque no 8º dia de vida. Essa foi a parte de Abraão na aliança, que consiste em obedecer a Deus. Da mesma forma, o Senhor espera que façamos o mesmo, obedecer a Ele. Deus fez uma aliança através de Jesus. A parte dele na aliança ele já fez, que foi morrer na cruz, nos purificando de todos os nossos pecados, mas nós também temos a nossa parte na aliança de Deus em Cristo Jesus, é obedecer a Ele, guardando a sua palavra. E não é uma coisa ou outra, mas guardando a sua palavra. Vimos anteriormente que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Mas Deus espera que sejamos obedientes ao que Ele diz. Essa é a expectativa de Deus. Essa é a nossa parte. Porque a aliança que é a aliança, né, as partes se comprometem a fazer. Então façamos como Abraão. Vamos obedecer a Deus conforme Ele ordena. Ele é Senhor. Ele fala e nós, como filhos, obedecemos. Cumprimos a sua palavra, fazemos a sua vontade na nossa vida. A terceira verdade que nós encontramos aqui é que o Deus de toda graça enche de alegria o coração esperançoso. Versículos 6 e 7, no dia seguinte, Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão e Sara nem sempre tiveram aquela fé 100%. É bem verdade. Porque em determinado momento eles riram quando Deus havia prometido um filho a eles. Mas eles riram porque estavam focando na condição física que eles tinham e que essa condição física em si era improdutiva. Eles não estavam mais em condições físicas para gerar filhos. Nós também, quando voltamos o nosso olhar para a nossa própria condição, para a nossa capacidade que é limitada, terminamos por agir da mesma maneira, essa é a verdade. Porque muitas das vezes nós focamos na nossa condição. E nesse percurso da vida, muitas das vezes sentimos medo, ficamos preocupados e até mesmo com dúvida no coração.
Mas a melhor maneira de trazer paz ao coração está em nos concentrarmos na palavra do Senhor. É nós nos concentrarmos no que Deus fala, no que Deus diz. É digna de confiança. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus nos traz esperança. Eu também creio que mesmo que por um instante eles tiveram, Abraão e Sara tiveram um coração duvidoso, porque eles focavam na condição física deles, no fundo a esperança, na promessa de Deus de se realizar, falava muito mais alto dentro deles. Não somente creio, mas o próprio texto bíblico nos diz, nós acabamos de ler em Hebreus 11, versículo 11 e 12. E apesar de muitos anos de espera, até mesmo podemos dizer de angústia, nesse processo todo de 25 anos, Sara, afinal, pôde se alegrar. Sara pôde se alegrar. É isso que ela expressa aqui nesse versículo 6. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso irão comigo. Podemos dizer, meus irmãos, que a experiência de Sara reflete as nossas próprias experiências nesta vida, em que também podemos ter anos de espera sem risos, mas que no final, igualmente a Sara, podemos dizer a todos, e isso se torna um testemunho, da seguinte maneira: Deus me encheu de riso, valeu a pena esperar, porque Deus me encheu de riso. Foi gratificante. Valeu a pena. O Deus de toda graça enche de alegria o coração esperançoso. Que por mais que nós passemos por lutas, por dificuldades, a nossa esperança de fato está no Senhor. As situações podem dizer ao contrário, podem querer colocar dúvida em nosso coração, pode nos levar para outra direção, mas de fato a nossa esperança está no Senhor, e no final Deus enche a mim e enche a você também de riso, de alegria. Por isso, vamos colocar cada vez mais a nossa esperança no Senhor, porque vale a pena. Ela disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Meus irmãos, isso é um testemunho do que Deus fez por ela. Assim como também nós podemos testemunhar a outras pessoas do que Deus tem feito por nós. Deus enche de alegria o coração esperançoso. Eu quero dizer, para nós finalizarmos, a alegria de Sara estava no fato de que a promessa de Deus em que ela conceberia um filho se realizou. A alegria dela estava com base nisso. Deus é fiel em sua palavra. E não pode se dizer ao contrário de maneira nenhuma. Deus cumpre a sua palavra, Ele é fiel. E Deus, eu quero dizer que Deus tem uma promessa maior para nós, firmada através de Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1,
ao 3 da seguinte maneira: não se perturbe o coração, não se turbe o coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a grande promessa de Jesus, de que um dia virá. Ainda eu quero ler Apocalipse 21, que retrata o lugar que Jesus nos levará. Apocalipse 21, do 1 ao 4, que diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviram uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o Deus de toda graça, que realiza a sua palavra. Os filhos obedecem e alegram-se corações. Por isso, confie na palavra de Deus, pois ele realiza o que promete, e aqueles que o obedecem, no final, se alegram no Senhor. Vamos ficar firmes na palavra do Senhor, na promessa de Deus, porque ela um dia se cumprirá, em que nós estaremos em um novo céu, na cidade santa, habitando ali eternamente com Cristo Jesus e todos aqueles que o serviram. Esta é a promessa maior, que nós já temos a certeza pela fé de que seremos convocados um dia para morarmos com Jesus eternamente. Você pode ter essa certeza? Se você não tem esta certeza ainda, você pode ter entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, confiando na sua palavra, porque Ele é fiel. Ele não volta atrás. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar? Ó Deus, quando nós lemos a Tua palavra, nós vemos que o Senhor é fiel em toda ela. O Senhor não volta atrás, o Senhor não mente, o Senhor cumpre. E quando o Senhor cumpre a sua palavra, os nossos corações ficam alegres, se alegram no Senhor. Ó Pai, assim nós escolhemos, nós decidimos te servir, sabendo que jamais seremos decepcionados, mas estamos servindo a um Deus que é fiel. Louvamos o teu nome por isso, Pai. Agradecemos porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos escolheu, nos apresentou a salvação através de Jesus. E hoje nós temos a garantia de que quando nós estivermos neste mundo, estaremos vivendo eternamente na glória.
E nós agradecemos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus mais uma vez. E vamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, porque Deus é fiel. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus.